Olá, meus amigos e minhas amigas que me acompanham todas as segundas-feiras aqui no Canal 10. Está começando mais um quadro Falando com a Doutora. Para você que ainda não me assistiu, muito prazer, eu sou a doutora Natália Argentão e levo até você informações atualizadas sobre saúde, beleza e bem-estar. Hoje vamos dar continuidade à série de quadros sobre saúde dos cabelos. Estamos no nosso terceiro programa da série e hoje vamos abordar sobre psoríase do couro cabeludo. Olha aí como é no couro cabeludo a psoríase. Na semana passada discutimos sobre a dermatite seborreica, mais conhecida como caspa. E como você já percebeu, elas são bem diferentes. Isso porque quando a caspa descama em flocos, a psoríase, essa descamação ocorre em placas, formando esse tipo de lesões. Em maio de 2014, a Organização Mundial da Saúde, OMS, em assembleia, reconheceu a psoríase como uma doença grave, incapacitante, dolorosa, não transmissível e para a qual ainda não existe cura. Recentemente, em outubro do ano passado, 2015, foi realizado um ato público pedindo políticas públicas e pesquisas na área para melhor tratamento e conscientização da população sobre a doença, visto o preconceito que os portadores dessa doença enfrentam por falta de informação. Esse ato mobilizou 28 mil pessoas, segundo os dados da Psoríase Brasil. Cerca de 125 milhões de pessoas possuem a doença em todo o mundo. No Brasil, há cerca de 5 milhões de portadores da doença. E segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, somente cerca de 5% fazem tratamento. Daí, já dá para a gente analisar a falta de informação e de investimentos da saúde pública para tratar o problema. E o que é a psoríase, então? A psoríase é uma doença da pele relativamente comum, crônica e não é contagiosa. É uma doença cíclica, ou seja, ela apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente, como ciclos da doença. Caracteriza-se por lesões avermelhadas e descamativas, normalmente em placas, que aparecem, na maioria dos casos, no couro cabeludo, cotovelo e joelho. Acredita-se que ela surge no sistema imunológico, quando as células de defesa do nosso organismo começam a atacar as células da nossa pele. Todas as vezes, para vocês entenderem, todas as vezes que as nossas células são atacadas, o nosso organismo aumenta a quantidade das células de defesa para suprir esse ataque. É como uma guerra. Para combater o inimigo, o exército deve estar forte e em maior número. Porém, nesse caso, o exército ele é composto pelas próprias células de defesa, que ao invés de atacar um inimigo, eles atacam o próprio corpo, que são as células da pele. O que faz com que a lesão aumente e se agrave e ocorra uma grande produção de escamas devido à imaturidade dessas células. Para ajudar, esses ciclos impedem que as células sejam eliminadas de uma forma eficiente, o que faz com que apareçam essas manchas e a descamação da pele. Ainda não se sabe por que o nosso corpo faz isso, mas sabe-se que pode ter causas relacionadas às interações com o meio ambiente e a genética.
As chances de herdar a psoríase são de 10% em um indivíduo com um dos pais afetados. Então, se só o pai ou só a mãe tem psoríase, essa pessoa, o filho, tem chance de 10% de receber esse gene, de receber o gene. Aumentando para 50% em alguém com ambos os pais afetados. Então, alguém que o pai e a mãe têm psoríase, a chance aumenta em 50%. Porém, não serão todos que herdaram que vão desenvolver a doença. A psoríase pode aparecer principalmente antes dos 30 anos e após os 50 anos, mas em 15% dos casos pode aparecer na infância, o que tem sido a grande causa de traumas e problemas de socialização das crianças em período escolar, pelo preconceito de outras crianças ao dividir tarefas e brincar. Assim como na caspa, além do fator genético, os fatores psicológicos, o estresse, a exposição ao frio, o uso de certos medicamentos, ingestão alcoólica, pioram o quadro. A doença não tem cura, mas tem tratamento. E estudos têm apontado formas excelentes de controle da doença. Através da fototerapia, por exemplo, onde é feita uma emissão artificial de radiação ultravioleta, também tem-se usado medicamentos receitados por dermatologistas com ótimos resultados. Como o nosso tempo aqui ele é curto, eu vou falar apenas da psoríase do couro cabeludo. Porém, existem várias formas de manifestação da doença que podemos retornar ao assunto em outra oportunidade, ok? No couro cabeludo surgem áreas avermelhadas com escamas espessas, branco, meio prateadas, principalmente após coçar. O paciente pode perceber os flocos de pele morta em seus cabelos ou em seus ombros, especialmente depois de coçar o couro cabeludo. Esse tipo de manifestação assemelha-se à caspa, porém um pouco mais intensa e dolorida que a caspa. Nós vamos colocar uma foto aí, de novo, comparando a caspa com a psoríase para você notar a diferença. Olha só, os flocos brancos da caspa e as placas da psoríase, como elas são maiores. Observe. De acordo com a Associação Portuguesa de Psoríase, a psoríase do couro cabeludo não causa quaisquer lesões nos folículos capilares. Por isso, a queda de cabelo não costuma ser permanente nesse caso. As áreas do couro cabeludo mais afetadas pelas placas são as orelhas, a nuca, a testa e a linha do cabelo, aqui assim, normalmente onde a pessoa reparte, onde ela separa o cabelo. Essas pessoas devem ter cuidado para não escovar o cabelo com demasiada força, pois pode agravar a inflamação e desacelerar o processo de cicatrização. Também secar bem atrás das orelhas de ambos os lados. Não deve utilizar secador no calor máximo e mantenha-o ainda, se for usar, 30 centímetros da cabeça, enquanto estiver secando o cabelo. Então deixa bem longe um pouquinho para que essa temperatura não agrida o couro cabeludo. Quando uma pessoa tem uma crise no couro cabeludo, é melhor adiar para pintar o cabelo ou fazer uma tintura permanente até que essas placas sarem. Os acessórios de cabelo, presilha, tiara, tic-tac, fitas, não são recomendados. O couro cabeludo e as orelhas devem permanecer expostos ao ar e à luz. De um modo geral, hidrate muito bem a pele.
para evitar o seu ressecamento excessivo, que favorece a possibilidade de desenvolver as lesões. Exponha-se com cuidado e moderadamente ao sol, mas antes passe um creme hidratante ou terapêutico. Você vai ter que usá-lo aí a vida inteira. Evite a ingestão de bebidas alcoólicas. Procure não se desgastar emocionalmente. É difícil com a crise, eu sei que é difícil, mas o estresse tem papel importante no aparecimento das lesões. Como não é uma tarefa fácil, procure a ajuda de um profissional se considerar necessário. Não fuja dos encontros sociais e de lazer por causa das lesões. Psoríase não é contagiosa. E se você se afastar de tudo e de todos, pode comprometer o seu estado emocional e aumentar o seu problema. Visite regularmente o dermatologista e siga à risca as orientações. Isso o ajudará a controlar as crises. Quero deixar aqui também um alerta aos cabeleireiros, que de modo geral são os primeiros a receber as alterações, a perceber as alterações no couro cabeludo de suas clientes, ou a serem consultados acerca de afecções capilares. Ao perceberem qualquer tipo de alteração, encaminhem suas clientes para um médico especializado. No caso, o dermatologista, que iniciará o tratamento e ainda te ajudará a lidar com o problema da sua cliente. A psoríase requer dedicação total dos seus pacientes, para que haja uma melhora do quadro e quebra dos ciclos de manifestação das doenças. Sigam essas orientações que carinhosamente trouxe até você e sempre consulte um dermatologista para realizar o seu tratamento. Com isso, me despeço de vocês, espero ter ajudado. Volto na próxima segunda e espero sua companhia para mais um quadro Falando com a Doutora. Qualquer dúvida ou sugestão, escreva para falandocomadoutora@hotmail.com. Você também pode curtir minha página no Facebook, que é Centro Integrado de Saúde e Beleza Natália Argentão, ou acessar o nosso site www.bfbeleza.com.br. Obrigada pela sua companhia, sintam-se abraçados por mim, até a próxima!